Viva, sejam muito bem-vindos. A edição de hoje do TDM Entrevista vai ser sobre um novo património da humanidade, a Morna de Cabo Verde. Isto porque já é oficial, a música tradicional do arquipélago de Cabo Verde foi formalmente classificada como Património Imaterial da Humanidade da Unesco. E para nos falar de Morna, temos em estúdio uma das pessoas em Macau que melhor conhece este fenómeno musical, cultural e social de Cabo Verde, Jorge Morbey, que já foi, entre muitas outras coisas, presidente do Instituto Cultural de Macau. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado. É um regresso, esteve connosco há meia dúzia de meses. Na altura abordámos variedíssimos outros temas que não vamos repetir hoje, mas na altura não falámos sobre estas questões da Morna. Esta consagração aconteceu posteriormente. Começava por lhe perguntar pela sua ligação a Cabo Verde. É uma pessoa conhecida em Macau, está cá há 3 décadas e meia, mas a verdade é que foi em Cabo Verde que nasceu e cresceu. Nasci em Cabo Verde, portanto, em plena guerra. Lembro-me da última grande fome que houve em 47. Portanto, fiz a instrução primária e nós tínhamos que fazer um ano suplementar porque, enfim, éramos supostamente menos inteligentes que os reinóis, que os metropolitanos, e, portanto, para se aceder ao secundário, tinha que se fazer um exame de admissão ao liceu. Portanto, que era a seguir então, quarta classe, tínhamos que fazer mais um ano de preparação para a admissão ao liceu. Portanto, nós tínhamos 5 anos de instrução primária, enquanto que em Portugal eram apenas 4. Portanto, fiz o exame de admissão ao liceu. No liceu, no nosso liceu em São Vicente, fundado em 1917, e segui no dia seguinte para Portugal, onde, entretanto, estava a minha mãe, que me matriculou no Liceu Passos Manuel, onde eu fiz o liceu. Mais tarde, como estudante, mas já estudante universitário, chegou ainda nos anos 60, finais dos anos 60, chegou a escrever sobre a cultura cabo-verdiana e também sobre a Morna de Cabo Verde. Sim, é um livrinho que foi um trabalho que eu fiz para a cadeira de etnografia. No meu curso no ISCSPU, Instituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina, tinha assim um nome comprido. E então este livrinho é a edição desse trabalho, que foi feito para a cadeira de etnografia, onde eu abordo, enfim, temas que se pode falar de etnossociologia cabo-verdiana. Já vamos falar da Morna propriamente dita. Já agora perguntava-lhe pela sua reação a quando desta consagração, este reconhecimento, esta distinção da Morna, como é que recebeu esta notícia? Foi conhecida há uns meses, formalizada há pouco menos de uma semana agora. Como é que reagiu a esta notícia? Eu lembro-me que tive a oportunidade de dizer que não me surpreendia isso, porque, de facto, Cabo Verde é uma terra de cultura, e era, portanto, não me surpreendeu, da mesma maneira que quando me dei conta de que o neorrealismo português nasceu em Cabo Verde antes de ter nascido em Portugal, isto é, com a geração da Claridade, que é uma geração, enfim, que assume o neorrealismo pela via de dizer que tínhamos que fincar os pés no chão. Isto é, o que havia era de tratar das questões de Cabo Verde, enfim, do desemprego, das fomes, enfim, de todo um conjunto de problemáticas que massacravam as ilhas e o seu povo desde séculos anteriores. De modo que eu penso que de facto somos um caso, quer dizer, há outros casos em termos, noutras paragens, noutras latitudes da lusofonia, mas o caso de Cabo Verde, talvez por ser o mais próximo de Portugal, é um caso que eu julgo que é paradigmático, porque Cabo Verde teve a sorte, em termos culturais, de ter educação de qualidade e a níveis relativamente elevados pela fundação de um seminário-liceu na ilha de São Nicolau, ainda no século XIX. E isso, houve gerações de cabo-verdianos que eram
gerações de gente muito culta, altamente preparados, que depois serviram não só em serviços públicos, como em empresas, enfim, em várias categorias, não só em Cabo Verde, como em outros lados, e essa preparação adveio da formação nesse seminário que teve sede na ilha de São Nicolau e que formou várias gerações antes da criação do Liceu, que acaba por ser criado em 1917 e enfim, naquele período da República em que a República extingue o seminário Liceu e permeia São Vicente com uma escola um liceu, que era uma escola de ensino secundário. Já que está a falar de história e das raízes da história e da cultura de Cabo Verde, quando é que nasce historicamente a Morna? Eu, pela primeira vez, no dossiê da candidatura da Morna a Património Intangível da Humanidade, li que foi nos princípios do século XVIII. Eu não concordo com uma fixação de uma data, porque, quer dizer, posso admitir que haja partituras de Mornas datadas. Eu tenho algumas, mas não é natural que a Morna tenha nascido no princípio do século XIX. Julgo que nasceu mais cedo. Agora, não há, provavelmente o que não há é prova documental disso. Mas eu penso que a Morna nasce especialmente das contingências porque o povo de Cabo Verde passava. Isto é, a riqueza produzida, a riqueza disponível, o que se chamaria hoje o produto interno bruto, não dava para metade das pessoas que existiam. Havia as chamadas fomes crónicas. Bastava que não chovesse para haver um desastre em termos de morte de pessoas. E, portanto, a população de Cabo Verde ou morre ou imigra. Isto em termos um bocado extremos. Eu penso, portanto, que... E é um tema que é transversal à Morna. É um tema que aparece na Morna, quer dizer, que é a vontade de ficar, mas o ter de partir. Porque não partindo é a morte do próprio, é a morte da família, enfim, é um drama de todo o tamanho. E nesse sentido eu julgo que é, no seio de uma ruptura social, das muitas que existiram em Cabo Verde, o drama da partida, a angústia da partida, está muito associada ao conteúdo poético das Mornas. E eu penso, portanto, que é esta ruptura social, estas crises cíclicas e quase permanentes que assolam as ilhas e a sua população, que estão na origem da... Bom, mas como as fomes existem desde que Cabo Verde existe, eu penso que... aliás, há uma coisa muito curiosa, porque não sei se sabe que não era permitido, pelo menos nos anos 40, na última fome, e neste século, mas as fomes já vêm de séculos anteriores, não era permitido... na mortis causa, portanto, na causa da morte, não era permitido dizer era por desnutrição ou outra coisa. Houve um médico militar, que assumiu isso e teve problemas de natureza política. E o que é que se punha normalmente? Punha-se qualquer pretexto, qualquer outra coisa servia para encobrir... Isto por razões políticas. Por razões políticas, obviamente. Estava a falar da questão que tem a ver com os temas, com a parte lírica da Morna. Em termos musicais, onde é que estão as raízes deste género musical? Eu julgo que estão em Cabo Verde. São raízes euro-africanas. E digamos que serão euro-africanas, enfim, no contexto cabo-verdiano, os africanos que migraram para Cabo Verde, mas também com alguma influência sul-americana. Aliás, toda a música de Cabo Verde, de uma maneira geral, tem influência africana, mas, por exemplo, há uma música que tem uma influência fatal da cúmbia e dos ritmos afro-cubanos que nós temos em Cabo Verde. E, portanto, eu julgo que esta riqueza que existe
é uma riqueza que, estranhamente, não é fácil de encontrar noutros lados. Por exemplo, eu, quando me formei, fui nomeado diretor do turismo de Santo Tomé e Príncipe. Foi o meu primeiro emprego, depois de me formar. E das coisas que lá fiz foi levantamentos do que é, qual era a produção cultural, até para viabilizar uma melhor forma de comercialização, que era feita um bocado tipo de vendas de mendigos e tal. Portanto, fiz o levantamento dos tartarugueiros, os objetos feitos com tartaruga, que na altura não havia as limitações que há agora. Fiz vários levantamentos. Por exemplo, Santo Tomé tinha uma riqueza muito grande na cultura, na pintura naif. Eu tenho uma boa coleção de pintura naif de Santo Tomé que adquiri nessa altura. Bom, e em termos musicais, Santo Tomé também, enfim, como comunidade crioula, que também é, tem produções muito interessantes. Por exemplo, eles têm música e dança. A particular da Morla, por exemplo, em Cabo Verde, é que a Morna também se dança. Por exemplo, o fado não se dança. Em Portugal, o fado de Lisboa, o fado de Coimbra não se dança. Os fados, enfim, de outras regiões, Ribatejo, etc., esse pode-se dançar. Mas a Morna dança-se. Em Santo Tomé há fenómenos muito semelhantes também. Há umas músicas que chama-se Ússua, e outra é o Socopé, que não só tem música, como dança também. E depois há dois fenómenos também curiosíssimos. Isto, enfim, são coisas que eu falo, aparentemente não tem nada a ver, mas não me repugnava nada que estas criações também em São Tomé pudessem ganhar asas e candidatarem-se também a património imaterial da humanidade. Para já temos então esta classificação da Morna e perguntava-lhe por nomes incontornáveis, para além de Cesária Évora, que é um nome incontornável e repetido à exaustão quando se fala de Morna, e com razões para isso, sendo a figura maior deste género, não é a única. Como pessoa que conhece este género, que outros nomes, para além dos talvez mais óbvios, é que se podem destacar como grandes intérpretes deste género? Eu julgo que há um outro nome que é incontornável, que é o Bana. O Bana viveu num contexto ainda anterior à independência e posterior, mas quer dizer, ele, durante algum tempo, o Bana era convidado pelo Ministério da Defesa português para ir cantar para as tropas que estavam na Guiné, Angola e em Moçambique, enfim, durante a guerra aí. E isso criou-lhe alguns problemas que depois foram, enfim, a má língua acabou por dizer que ele teria sido informador da PIDE e tal, coisas eu penso que não há provas, mas, enfim, quando as pessoas não são do agrado político de quem está por cima, é complicado. Mas o Bana é outra figura incontornável, do meu ponto de vista, como a Cesária. E depois há vários outros, por exemplo, eu lembro-me, e referi aqui ao Jorge Silva, a última vez que cá estive, um nome que era o único que se conhecia em Portugal quando eu andava nos primeiros anos do liceu, que era o Fernando Queijas, que cantava uma morna, também referi aqui, que se chamava o Mar Eterno sem fundo, sem fim. E o Fernando Queijas era realmente a cara da morna, da música de Cabo Verde, em Portugal, nos anos 50. Mas há mais. A Titina, enfim, o Bios, que é um rapaz que morreu muito novo. Eu estive no funeral dele em São Vicente e o Bios era um tipo completamente fora de série. Mas há vários nomes e depois é a própria carga emotiva que as letras das mornas têm. Precisamente na questão das letras, há uma questão aqui muito importante que tem a ver com o crioulo, porque
Este género musical, a morna, é quase indissociável do crioulo. A esmagadora maioria das canções são cantadas em crioulo. É um fator identitário da própria morna. Sim, digamos que a morna é, em termos de Cabo Verde, como sabe, são 10 ilhas, 9 povoadas, e a morna é um fator de unidade bastante forte. Por exemplo, temos outras criações musicais, o batuque, o Colá Sanjon, coisas importadas da Europa, como a mazurca e a contradança francesa, a tabanca na Ilha de Santiago, a fina-som também na Ilha de Santiago, o funaná em Santiago, a talaia abaixo na Ilha do Fogo e o rabolo, mas digamos que o funaná está a sair, digamos, ele nasceu no interior da Ilha de Santiago, mas está a expandir-se, enfim, porque tem bons executantes e é qualquer coisa como um transe hipnótico. O funaná, não sei se já viu e se já ouviu, e, portanto, ele está em expansão, embora seja nascido no interior da Ilha de Santiago. E, portanto, mas estes fenómenos, por exemplo, no fogo, são relativamente... referem-se às ilhas onde nasceram. No caso de Santiago também há uma transposição para a Ilha do Mai, que é relativamente próxima. No fogo, o Talaia Baixo mantém-se muito ligado ali, embora haja exibições, por exemplo, na capital, na praia, de Talaia Baixo. Mas digamos que a campeã da unidade, em termos musicais, da unidade de todas as ilhas de Cabo Verde, é a morna. A morna é realmente um fenómeno nacional em Cabo Verde. E falando de crioulo, de Cabo Verde ou de crioulos, há aqui também um paralelo que se pode traçar com o patuá de Macau. O que é que se pode dizer sobre isto? Olha, o crioulo, como o patuá, eu aqui em tempos escrevi umas coisas sobre o crioulo. E eu considero que aquilo que une o crioulo e o patuá, e outros crioulos que existem no mundo, são o facto dos crioulos, do meu ponto de vista, serem língua portuguesa. Isto é, língua portuguesa, enfim, com encontro com outras, que encontrou outros povos e que modelaram processos de comunicação verbal da forma como se podia. E, portanto, encontra crioulo, eu julgo que o patuá de Macau foi muito importante porque ele é fundamentalmente irmão gêmeo do Papiá Cristão de Malaca. E eu digo-lhe, por exemplo, que eu falo crioulo de Cabo Verde, da minha ilha, de São Vicente, e falo crioulo em Malaca, e eles entendem-me, eu entendo-os. A primeira vez que eu fui a Malaca, levei um pequeno gravador apenas para me ajudar a fazer as notas para o relatório que eu tinha que fazer da visita. Mas depois, foi no primeiro ano em que houve a comemoração da independência da Malásia em Malaca, o 29º aniversário. Isto para aí, nos anos 80, 85, para aí. E então eu levei o gravador e pedi-lhes licença se eles não se importavam que a gente gravasse a conversa, porque eu ia tentar falar numa coisa que eu supunha que tinha alguma semelhança com aquilo que eles também falavam, com o cristão de Malaca. E falámos do princípio ao fim. Eu sempre em crioulo de Cabo Verde, eles sempre em... Bom, isso repetiu-se, por exemplo, em Corlai, onde eu também fui e falei sempre em crioulo, e eles falaram no crioulo de Corlai. Isto passa-se em Singapura. Singapura é um fenómeno mais reduzido, já é mais cosmopolita, onde há também lusodescendentes, portanto crioulos, que mantêm praticamente o crioulo de Malaca. Mas, por exemplo, no Sri Lanka,
uma parte da população que são chamada que são descendentes não só de holandeses, como de ingleses e de portugueses. Os mais antigos são os portugueses. Também falam crioulos. Aliás, eu tenho na minha coleção de documentação em crioulo uma convocatória para uma Assembleia Geral de uma associação de lusodescendentes, portanto, de crioulos e um dos últimos sítios onde eu estive, porque às tantas eu entendi que os crioulos do Oriente eram um património extremamente importante. E uma das coisas que eu tentei fazer no Instituto Cultural foi exatamente fazer o levantamento dos crioulos do Oriente. E para isso acabámos por contratar uma senhora que era assistente do professor Hancock, que na altura era a maior sumidade americana em crioulos, e a senhora veio e enfim, fez um trabalho meritório, de recolhas e tal, de gravações e por aí fora. Mas depois, enfim, eu saí do Instituto e o interesse por aquilo extinguiu-se e, portanto, ela acabou... O levantamento ficou feito? O levantamento ficou feito, mas acabaram por se perder as gravações, porque contava a senhora que quando, às tantas, começou a fase, depois de ter transcrito as gravações, foi ao Instituto Cultural com um balão de viagem para integrar aquilo que era material adquirido pelo ICM, pelo Instituto Cultural de Macau. E acho que a resposta que lhe deram quando ela levou o malão com as coisas todas era: deite isso tudo fora. O maluquinho dos crioulos já cá não está. O maluquinho dos crioulos era eu que tinha sido presidente do Instituto e que me tinha empenhado nisso. Mas, enfim, ainda foram umas patacas largas que se gastaram em viagens dela e nessas coisas todas. Eu lembro que, por exemplo, numas férias que antecederam a ida dela a Corlay, aquilo era uma aldeia tão pobre, tão, enfim, sem condições nenhumas para receber a investigadora, que eu, numas férias, fui lá de propósito para tentar consertar isso. Fui muito bem recebido. E pronto, e lá se conseguiu que o posto médico fosse o sítio onde ela ficasse alojada, porque era o único sítio. Porque as casas em Corlay, por exemplo, quando entra nas casas, parece aquelas aldeias antigas de Portugal, à beira-mar e não sei o que mais. Corlay fica junto a Shaul, a antiga fortaleza de Shaul. E terá sido originada por meia dúzia de portugueses que não quiseram ser retornados nesse tempo e, portanto, embrenharam-se no mato nessa altura. E quando foram descobertos pelos indianos, o processo não tinha sido muito, enfim, doloroso. Então, os próprios indianos ajeitaram-lhes umas jeiras. Jeiras faz parte do vocabulário do crioulo de Corlay, são jeiras, terrenos para eles cultivarem e tal, mais jeitosas. E, portanto, essa comunidade cresceu aí. Mas como eles eram todos analfabetos, não guardaram memória de onde provinham. De maneira que havia um pouco a ideia de que aquilo era um dos múltiplos linguajares que havia na Índia. E salvo erro, em 1982, quando há um congresso sobre o estado da língua portuguesa no mundo, em que há a notícia dada por ele nem sequer era linguista, julgo que era sociólogo, que nesse dá conta da existência de um crioulo em Corlay que estava vivíssimo e que se recomendava. Eu devo dizer que ainda não tive tempo de trabalhar nisso, mas em determinada altura encomendei os registros paroquiais de Corlay e tenho-os para fazer, digamos, as famílias de Corlay, desde que há registros paroquiais, porque Corlay já produziu um parco que já não estava quando eu estive lá, mas já estava em Bombaim e eu depois fui visitá-la a Bombaim. Mas é um tipo sisudo, não falava muito, de maneira não tirei grande informação dele. Mas o regedor era um tipo excelente, o regedor era um tipo ótimo. Continuando a falar de crioulos em sentido lato e trazendo a conversa de volta para Macau, pode dizer-se que é mais fácil definir o que é o patuá do que o que é o macaense? Não, olha, em termos de definições, eu por acaso tenho alguma angústia de não conseguir ver
o conceito de macaense definido. Nós hoje, se quisermos definir, por exemplo, o cabo-verdiano, eu penso que é relativamente fácil. É o nacional do país chamado Cabo Verde. Cabo-verdiano é o nacional do país chamado Cabo Verde. Em relação ao macaense é diferente, é um fenómeno mais complexo. Isto até por causa da rotulação que os chineses têm em Macau. Para os chineses, o macaense é o filho da terra, é o chamado Tousan em cantonês. É o filho da terra. Depois há o chinês que se cristianiza era o Chonkao, o cristão novo. O português, enfim, é o Coelho, a mulher portuguesa é a mulher vaca, o homem boi, e portanto, esta labelização... São termos depreciativos ou não necessariamente? Não necessariamente. O filho da terra, eu acho que não tem... Não, em relação aos últimos... Em relação aos portugueses e às portuguesas, eu julgo que não é propriamente um elogio. Mas pronto, é aquilo que existe. O que é que quer dizer? Mulher vaca, homem boi, portanto, são expressões cantonenses, enfim, que nasceram de alguma espontaneidade. Mas que conotação é que poderão ter, faz ideia? Não faço ideia, não faço ideia, mas isto é importante, esta distinção que existe na população de Macau, porque... mas isto, quando a gente diz, o macaense pode ser católico, mas pode não ser. Pode falar português, mas pode não falar. Pode falar patuá, mas pode não falar. Pode isto e pode não... Não estamos a definir coisa nenhuma. E eu andei, assim, uns anos largos, a tentar matutar numa definição do conceito de macaense. E tenho uma definição que, à primeira vista, não parece que tenha erro, mas está aberta à discussão. O macaense, para mim, o que é que eu acho que é o macaense? É o euroasiático, de ascendência portuguesa, nascido em Macau ou nas comunidades da diáspora macaense. Eu penso que este é um conceito que se ajusta perfeitamente à realidade do macaense. Mais do que estar a dizer que é isto, mas não é aquilo, mas não é isto e tal. Tem sido bem recebido esse conceito, essa definição? Não sei. Não sei, porque eu escrevi isso já noutras circunstâncias, mas a última vez que escrevi esse conceito foi em junho, numa altura em que depois tive que interromper essa série de artigos, e depois não voltei e francamente não tenho reação, porque eu julgo que há um certo pudor em as pessoas se definirem ou aceitarem a definição do conceito dessas pessoas, mas pronto, acho que, especialmente em termos de ciências sociais, quando se estuda uma população, quando se estuda, enfim, quando é objeto de investigação determinado, a primeira coisa é definir o conceito. Mas aqui, e houve muita gente, e muita gente competente, que escreveu sobre os macaenses, e que nunca encontrei uma definição de macaense. Talvez porque há esta confusão se o macaense é chinês ou não é chinês e tal, mas... Já agora, para avançar mais um bocadinho, e nestes tempos de muita China, eu julgo que a mãe predominante em Macau não era a mãe chinesa. Nas famílias macaenses, a mãe chinesa é tardia. O ingresso da mulher chinesa nas famílias macaenses, eu julgo que é tardio. Isto porquê? Não é porque os portugueses não gostassem da mulher chinesa, mas havia restrições muito grandes na China à mulher chinesa que se unisse a um estrangeiro. Português, a designação de português mais comum é estrangeiro. Era corrente. Portanto, os portugueses não casavam, não porque não gostassem, mas era o próprio controle social das famílias cantonenses e do Fujian
que não permitia à mulher chinesa casar com portugueses. De maneira que eles ou já vinham casados da Índia, da Malásia, de Malaca, ou casavam aqui com gente de Timor, ou assim, e, portanto, a mulher chinesa ingressa na sociedade macaense apenas, do meu ponto de vista, em força, apenas após a Segunda Guerra Mundial, que é quando Portugal mantém aqui passa a ter aqui um contingente de 6.000 homens que vinham na casa dos 21, 22 anos, solteiros e bons rapazes e tal, e é quando há assim, casamentos em grande quantidade. Bem, doutor, já esgotámos o nosso tempo, mas eu gostava ainda de lhe fazer uma outra pergunta sobre um tema completamente diferente daqueles que temos vindo a abordar nesta entrevista. Como recordei no início, esteve neste mesmo programa há meia dúzia de meses. Na altura falámos de muitíssimos outros temas, cultura, política, Macau. Não queria repeti-los, a entrevista está online, mas não queria deixar de lhe perguntar, assim como o homem que acompanha a atualidade de Macau com atenção, que expectativas é que tem em relação a esta visita do presidente Xi Jinping, que começa já amanhã. Fala-se no anúncio da criação de uma bolsa de valores em Macau, a concessão de terrenos na Ilha da Montanha. A confirmarem-se estas informações que têm circulado nos últimos dias, que leitura é que faz destas prendas? Que efeitos é que poderão ter no futuro próximo de Macau? Eu julgo que talvez seja por ser Natal, mas quer dizer, quando os presentes são tão volumosos como parecem ser estes, eu julgo que é melhor estarmos felizes e contentes, todos, mas aguardarmos e vermos de facto o que é que vai ser. Porque concessões de terrenos na Ilha da Montanha, enfim, já tivemos a concessão do terreno para a universidade, acho ótimo que se tenham mais. Aliás... Sendo que, no caso, é uma renda que é paga, não é? Aliás, no Boletim Oficial de Macau se pode encontrar para aí, até aos anos 20, uma inscrição Escola da Ilha da Montanha. Isto é, Macau já subsidiou uma escola que existia na Ilha da Montanha, para aí, no tempo da monarquia, para aí, até aos anos 20. E de maneira que... Há cerca de 10 anos houve um pedido no sentido de Macau ter a jurisdição sobre a Ilha da Montanha, ou pelo menos uma parte significativa. Na altura foi rejeitado. Parece que agora poderá acontecer. Ainda não há certezas de todo em relação a isso, mas este cenário tem que ser enquadrado à luz daquilo que se passa em Hong Kong, ou não? Este cenário penso que não tem que ser enquadrado e, antes, pelo contrário, pode só prejudicar. Porque o que se passa em Hong Kong é um fenómeno diferente do de Macau. Portanto, Macau é o que é, Hong Kong é o que é. São realidades diferentes, muito distintas, e é bom não misturar estas coisas. Mas isto não será uma espécie de prenda para o bom aluno da China? É nesse sentido? Pode ser nesse sentido, mas, quer dizer, eu penso que nem toda a gente de Hong Kong merece não receber a prenda. Portanto, quer dizer, não podemos ver isto nessa base. O que temos é que encontrar soluções, não só para Macau, e Macau, de facto, provavelmente a via será o projeto da Grande Baía, mas, quer dizer, eu já defendo há muitos anos que Macau devia ser desempacotado. Nós vivemos em Macau empacotados e, portanto, Macau não tem hipótese de diversificar a sua economia se não tiver mais território. Portanto, a Grande Baía pode ser uma chance. Mas eu por mim, preferia, de facto, nós termos a expansão, Macau ter a concessão de terrenos em zonas menos habitadas da região que pudessem permitir que Macau se expandisse e mantivesse, digamos, a sua unidade. Mas, provavelmente, a unidade de Macau tem que ser encontrada dentro de um contexto de unidade nacional chinesa e, portanto, admito que o projeto da Grande Baía seja a grande... Mas só mais uma coisinha para dizer, é que sobre aquilo que eu disse há bocadinho, sobre a entrada tardia da mulher chinesa na sociedade macaense, eu justifico isso por várias razões, mas há uma que me parece taxativa. A Associação dos Teatros, dos proprietários do Teatro Dom Pedro V, tem uns estatutos, que ainda são os que vigoram, onde existe uma cláusula, isto é de cerca de 1860, onde há uma cláusula que diz que é vedada a entrada a chineses. Ora bem, se a mulher chinesa
tivesse acesso à sociedade macaense pela via do casamento, não fazia sentido que as famílias macaenses, se tivessem uma mãe chinesa, não pudessem ir ao Teatro Dom Pedro V. Portanto, mas há outras provas. Portanto, o que eu admito é que a sociedade macaense teve uma mutação bastante grande no século XX, com a chegada dos contingentes militares, e é aí que a mulher chinesa ingressa. Porque há mulher chinesa em Macau, mas eram as criancinhas do sexo feminino, do sexo masculino, que eram adquiridas a famílias pobres da China, que as vinham vender às portas do cerco e que as famílias cristãs de Macau adquiriam. E, portanto, elas cresciam, eram biologicamente 100% chinesas, mas culturalmente já não eram chinesas, eram já cristãs. Vamos mesmo ter de ficar por aqui. Dr. Jorge Borba, muito obrigado por ter vindo ao TDM Entrevista. Muito obrigado. Nós voltamos no próximo ano. Até lá, boas festas.